Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, onde nós estamos fazendo toda a leitura da Bíblia Sagrada. Começamos a partir do livro de Mateus, no Novo Testamento. Quando terminarmos Mateus, vamos lá para o Velho, iniciando a partir do livro de Gênesis. Obrigado a você que nos acompanha, você que nos segue e você que de repente está aqui, que não pode nos assistir em vídeo. Também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Lembrando a você que ainda não é inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se, ative as notificações, assim você fica por dentro de tudo que a gente publica por aqui. Também te peço para curtir, compartilhar, comentar, nos deixar saber como que você tem recebido o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. A leitura está sendo feita com a Bíblia, utilizando a Bíblia de Estudos de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Uma linguagem maravilhosa, tá bom? Dá uma olhadinha, adquire essa Bíblia que você vai gostar demais. A leitura que a gente fez anteriormente foi do capítulo de número 4, do livro de Marcos, capítulo 4. Já estamos no segundo livro do Novo Testamento, que tem os títulos A Parábola do Semeador, porque Jesus ensinava por parábolas, a explicação da parábola, a luz, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, o uso de parábolas e Jesus acalma uma tempestade. Capítulo número 5, a cura de um endemoniado gerazeno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele então respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu com insistência que não os mandasse fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído por demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Versículo 21, o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: "Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva." Jesus foi com ele. Continuando, a cura de uma mulher enferma.
Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar a roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem o tocou? Ele, porém, olhou ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Versículo 35, a ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela apenas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina.